Olá, tudo bem? Você sabe me responder, quando Jesus está no início do seu ministério, qual foi a primeira tentação que ele recebeu? Ele foi tentado a fazer o quê? Vou te dar uma dica, Mateus capítulo 4. Só que antes de falarmos dessa tentação de Jesus, eu convido você para ver um pouquinho antes do capítulo 4 de Mateus, o que aconteceu antes dessa tentação. Mateus capítulo 3, versículo 16, Jesus foi batizado por João Batista. E o versículo 16 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e pousou sobre Jesus. Versículo 17. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Versículo 17, Deus falou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me alegro, em quem eu me consagro. O que Jesus havia feito para Deus dizer que tinha prazer em Jesus? O que Jesus tinha feito para Deus sentir tanto prazer, tanto regozijo na pessoa de Jesus? Já sei, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Jesus tinha multiplicado pães e peixes e alimentado 5.000 pessoas. Por isso que Deus estava tão feliz com Jesus, sentindo tanto prazer, certo? Então talvez Jesus tinha acabado de curar a mulher com hemorragia e Deus viu que Jesus fez uma obra maravilhosa e então disse: esse é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Também não, né? Na verdade, aqui em Mateus capítulo 3, Jesus ainda nem tinha iniciado o seu ministério. Ele tinha acabado de ser batizado. E mesmo assim, sem ter feito nenhuma obra, sem ter feito nenhum milagre, sem ter feito nada de sobrenatural, Deus declara que ele tinha prazer em Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. No que Deus estava se agradando? Nas obras que Jesus tinha feito? Não, já vimos que ele não tinha nem começado o seu ministério. Na verdade, Deus diz que ele se agradava de Jesus, não pelo que ele tinha feito, mas por quem Jesus era. Este é o meu Filho amado. Deus tinha prazer em Jesus porque Jesus era Filho de Deus. Deus tinha prazer em Jesus não pelas coisas que Jesus iria realizar, mas pelo simples fato de Deus ver em Jesus o seu Filho amado. Eu perguntei para você, qual foi a primeira tentação que Jesus recebeu no seu ministério? Logo em seguida, capítulo 4 de Mateus, Jesus é levado para um deserto. E depois de 40 dias que Jesus está sem se alimentar, ele teve fome. E o capítulo 3, o diabo ou o tentador aparece para Jesus e o tenta. De que forma que o diabo tentou Jesus? Durante muito tempo, eu achei que a primeira tentação de Jesus foi transformar pedras em pães. Porque o diabo falou: manda que essas pedras se transformem em pães. Eu sempre achei que essa foi a tentação de Jesus. Mas, irmãos, não é verdade. O versículo 3 começa dizendo: o diabo aproximou-se, ou o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se és Filho de Deus, manda que essas pedras
se transformem em pães. A tentação de Jesus não era transformar as pedras em pães, era provar para o diabo, com essa obra de transformar, com este milagre de transformar pedras em pães, que Jesus era Filho de Deus. Tanto que o versículo 6, mais uma vez, o diabo diz: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo e nada vai acontecer com você. Você vai ser protegido pelos anjos de Deus. Mas você está entendendo o que está acontecendo aqui? O diabo está querendo que Jesus transforme pedras em pães ou se lance de cima do templo, de um lugar mais alto possível, para ser protegido por Deus. Mas para quê? Para provar que ele era Filho de Deus. E Jesus não fez nada disso. Jesus não se lançou num precipício, Jesus não transformou pedras em pães para provar que ele era Filho de Deus, porque ele tinha certeza disso. Um pouquinho antes, Deus disse para Jesus: você é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Ao longo do ministério de Jesus, a gente vê fariseus, saduceus, mestres da lei, escribas, vários inimigos religiosos de Jesus, pessoas que viam em Jesus como uma ameaça à liderança judaica, acusando Jesus de ser alguém que comia com pecador, alguém que se relacionava com pessoas de má fama, com publicanos, com prostitutas, com os cobradores de impostos, né, que eles chamavam de publicanos. Várias vezes a gente vê Jesus sendo acusado de muitas coisas, inclusive sendo chamado de Beelzebul, sendo chamado de um dos maiorais do mundo maligno. E qual foi o momento em que nós vemos Jesus se defendendo? Qual foi o momento em que nós vimos Jesus tentando provar para aqueles líderes religiosos que ele não era isso ou aquilo? Em nenhum momento nós vemos no ministério de Jesus, Jesus tentando defender o seu valor, tentando provar quem ele era. Por que eu estou falando tudo isso? Porque durante todo o ministério de Jesus, ele sabia que ele era Filho de Deus. Durante todo o ministério de Jesus, Jesus sabia que ele era o Filho amado de Deus. Irmãos, eu já passei muito tempo da minha vida cristã gastando energia e tempo tentando provar para as pessoas o meu valor, tentando provar para as pessoas que eu não sou, eu não era aquilo que algumas pessoas estavam acusando, as minhas atitudes erradas, muitas vezes, pontualmente. Irmãos, se nós entendermos que nós somos filhos de Deus, e Deus nos ama pelo que nós somos e não pelo que nós fazemos, muitas coisas podem mudar na nossa jornada cristã. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus. É uma vida em que Deus nos trata como filho. E nós temos um Deus que nos trata como Pai. Um Deus que nos ama como Pai. Muitas vezes a gente se esforça para fazer obras, para fazer coisas boas dentro do reino de Deus, como se isso fosse conquistar o amor de Deus. Quando entendermos que por melhor que eu faça, por melhor que eu seja, por melhor que seja a minha obra, eu posso acabar de converter no nome de Jesus, batizar uma pessoa, Deus não vai me amar mais pela boa obra que eu fiz. A boa notícia é que mesmo quando eu piso na bola com Deus, mesmo quando eu peco, mesmo quando eu decepciono a Deus cometendo um pecado, Deus
não me ama menos pelo fato de eu ter errado. O amor de Deus por mim e por você é incondicional, porque Ele nos ama, porque somos filhos de Deus. A vida cristã é uma vida de relacionamento entre Deus, o nosso Pai, e nós, seus filhos. Se você é um filho de Deus, se você creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e foi batizado no nome de Jesus, você se tornou um filho de Deus. E Deus te ama pelo fato de você ser filho. Não porque você acerta, não porque você faz coisas boas. Ele te ama incondicionalmente. Muitas vezes nós temos pessoas ao nosso redor que sempre estão exigindo o melhor de nós. E às vezes achamos que Deus é assim. E muitas vezes estamos nos esforçando para fazer boas obras, para receber a aprovação de Deus. Mas devemos fazer as obras realmente melhores possíveis. Devemos tentar nos esforçarmos para viver uma vida sem pecado, mas não para conquistarmos o amor de Deus, mas pela alegria e o prazer de nos relacionarmos com um Deus que nos ama incondicionalmente, independente de eu acertar ou errar. O amor de Deus me move a sempre fazer o melhor, sempre dar o melhor testemunho, sempre falar de Jesus e do amor de Deus para as pessoas, mas não para conquistar o amor dele, mas porque é prazeroso saber que Deus me ama apesar dos meus erros e das minhas falhas. Eu convido a você viver esse relacionamento com Deus. Eu convido você a se esforçar diariamente para viver uma vida correta diante de Deus, mas não para conquistar o amor dele. Não porque se você errar, se você falhar, se você pisar na bola, ele vai deixar de gostar de você. Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. E eu tenho certeza que quando entendemos isso, vamos fazer sim o que é certo, porque amamos a Deus, não para conquistarmos o amor dele. Que possamos pensar dessa forma e viver vidas vitoriosas com Deus, caminhando lado a lado com um Deus que nos ama, com um Deus que nos valoriza, apesar de que muitas pessoas possam falar coisas horríveis contra nós, mas se estamos seguros no amor de Deus, essas más línguas não vão interferir no nosso relacionamento com Deus e não vão nos impedir de continuar servindo e trabalhando no reino de Deus, para a própria honra e glória do nosso Deus. Amém?